Quando nós falamos que a cruz do Senhor Jesus tem sido vã na vida de muita gente, nós não estamos exagerando. A palavra de Deus fala que muitos ignoram e desperdiçam o que Jesus fez na cruz. E eu vou mostrar, vou provar para você isso agora, porque nos últimos dias nós conduzimos uma breve pesquisa em loco aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E decidimos perguntar para estas pessoas o que a Semana Santa significa para elas. Preste atenção nas respostas. Para você, o que representa essa Semana Santa, essa Semana de Páscoa? Acho que hoje em dia a gente não dá mais muito valor para isso, né? Para mim não representa nada, a gente não costuma comemorar. Então, nada. Sem crença, sem lugar, sem muito padrão do que é o certo e o que é errado. Mas querendo ou não, a Bíblia trouxe um ensinamento pra gente do que é amar o próximo e respeitar o próximo. Então esse é um dia de que a gente para refletir nesse sentido, de que é uma data especial pra ver o lado do outro, pra ter empatia, pra ter respeito, pra ter amor. Para mim representa mais um encontro de família, não tenho nenhuma religião, nada, enfim, não é a religião que me move, né? Não é essa a minha questão. Então é mais estar com a família. Uma data muito importante que a gente possa estar comemorando com a família, amigos, familiares, né? Então é uma data que tem que ser sempre lembrada, né? Bom, eu não conheço muito sobre a Páscoa, sou de outra religião, mas eu creio que é uma semana onde existe a oportunidade de união familiar. Então eu acho que, como todos os eventos religiosos, onde se tem a oportunidade de encontrar família, de fazer uma refeição em família, né? Eu acho que representa aí só coisa boa, energia, amor, união. Semana Santa eu acho que é um momento onde a gente pode refletir, né? Diante das coisas que acontecem no mundo e sobre os pecados, sobre o que isso pode causar no nosso dia a dia, né? Tipo, a questão dos erros, das coisas que a gente faz a favor da nossa carne, né? E não do nosso espírito. Então eu acho que é isso. A Semana Santa serve para a gente refletir sobre o ressurgimento de Deus, né? E para a gente refletir sobre isso. Eu não tenho uma religião assim ao certo, mas a minha família é bem católica. Então eu acredito para quem goste é bem importante. Mas para mim não faz muita assim diferença. Eu gosto de chocolate como todo mundo e só. Muito triste, né? Empatia, vou aqui resumir algumas respostas. Semana Santa é sobre empatia. Uma disse, não é nada, para mim não quer dizer nada. Outros disseram estar em família, amigos, fazer uma refeição em família. Um evento religioso, coisa boa, energia, união, refletir diante das coisas que acontecem no mundo e comer chocolate. Muito triste isso, muito triste porque a gente percebe que na vida destas pessoas, e elas representam, infelizmente, milhões de pessoas no Brasil e no mundo, a cruz de Cristo é vã. O que Jesus fez na cruz, neste dia, Sexta-feira Santa, para elas, não foi nada. Absolutamente nada. E eu digo, não é por falta de informação, não é por falta de oportunidade de querer saber. A Páscoa é provavelmente a festa religiosa, se você quiser assim chamá-la, mais antiga do mundo. Se não a mais antiga, uma das mais antigas do mundo. Então, qualquer pessoa que tenha o mínimo de interesse, pelo menos na história, deveria saber o que significa a Páscoa, não é? As pessoas têm interesse, aliás, as pessoas têm informação, têm acesso à informação. Hoje não se pode pleitear a ignorância por falta de oportunidade, de acesso à informação, a conhecimento. Mas é claro, nós sabemos que o Deus deste século, o Deus deste mundo, cega
o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que elas não vejam a luz do Evangelho, não é? Vamos lá então, por que Jesus morreu na cruz? O que é a Semana Santa? O que é Sexta-feira da Paixão? Neste dia, por esta hora da manhã, Jesus estava carregando a sua cruz e exatamente às 9 da manhã a sua cruz foi levantada. Ele já estava pregado na cruz e a sua cruz foi erguida sobre a terra. Às 9 horas da manhã da sexta-feira. E ali ele ficou agonizando por 6 horas, até as 3 horas da tarde. Então se lembre, das 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus ficou agonizando. Ele tinha tomado uma surra enorme desde a noite anterior, passou a noite preso, não dormiu, foi açoitado violentamente, sangue arrancado, pedaços da sua carne arrancados. Uma coroa de espinho foi apertada na sua cabeça, de forma que a sua cabeça estava... Você pode imaginar a dor que ele sentia na sua cabeça, a pressão que ele sentia. Ele foi batido com paus, ele foi chutado, ele foi esmurrado, os cabelos da sua barba e da sua cabeça foram arrancados, sem contar todas as críticas, as palavras de acusação, de ridicularizar, de chamá-lo todos os nomes, e a hipocrisia pela qual ele foi julgado e condenado sem ter feito absolutamente nada de errado. E tudo isso, tendo o poder dentro dele de a qualquer momento colocar um fim naquilo. Mas não o fez. A qualquer momento ele poderia ter estalado os dedos, digamos assim, por força de expressão, ou chamado o Pai, como ele mesmo disse, e o Pai teria enviado uma legião de anjos, ou 12 legiões de anjos para livrá-lo. Mas ele não o fez. Ele escolheu sofrer e passar por tudo que passou até a morte, até a última gota, quando às 3 da tarde ele disse: está terminado, está consumado. Deu o último suspiro e morreu, e houve um terremoto sobre a terra. 3 dias depois ele estaria no domingo ressuscitado. Mas isso a gente vai falar em outra oportunidade. Eu quero falar sobre então por que ele fez isso. Diz o texto lá em Colossenses 1, a partir do 20, que havendo por Jesus, o Pai havendo feito por Jesus a paz pelo sangue da sua cruz, quer dizer, a morte dele nos trouxe a paz. Por que a paz? Porque até então havia inimizade, havia guerra. Guerra entre quem? Entre o ser humano e Deus. Sim, o ser humano se rebelou contra Deus, se voltou contra Deus e criou então uma inimizade, uma parede de separação, porque se rebelou, não quis obedecer, se submeter, assim como um filho que se rebela contra o pai, que nós vemos aí diariamente nas notícias, filho que bate no pai, agride o pai, mata a mãe, enfim. O ser humano fez isso com Deus. Mas havendo por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por que pelo sangue? Porque o sangue dele foi o pagamento. Foi o pagamento. Pagamento pelas nossas dívidas causadas pelos nossos pecados. Como o salário do pecado é a morte, então Jesus pagou o salário dos nossos pecados com o sangue dele. Ele pagou. E isso comprou a nossa paz. Comprou o nosso perdão do Pai. Por meio dele, por meio de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Quer dizer, a morte do Senhor Jesus foi para que houvesse reconciliação. Sabe, é tão bonito, né? A gente sempre se emociona quando a gente vê uma história
de pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam longe, separadas, por qualquer razão, fosse por briga, por inimizade, um mal-entendido, o que for. Quando você vê pessoas que eram inimigas, que estavam magoadas umas com as outras, e elas então se reconciliam, apertam as mãos, se abraçam, dizem eu te perdoo, e você vê duas pessoas que estavam anteriormente em uma posição antagônica, agora são pessoas que estão se abraçando e perdoando e colocando o passado para trás, a gente se emociona, não é? A gente pensa, poxa, que bonito. Isso é muito melhor do que a inimizade. Pois é, foi isso que Deus fez com o ser humano através da cruz. Foi uma obra de reconciliação. Ele nos reconciliou com Ele. Nos deu a oportunidade de receber esse abraço do Pai. Então, para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E o versículo 21 diz, a vós também, todas as coisas, incluindo vocês, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Quer dizer, as nossas obras más nos fazem inimigos de Deus. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, se ele fez isso por nós, o mínimo que nós podemos fazer é agora viver de forma diferente que o honre. Este é o significado da cruz, esse é o propósito da cruz, reconciliação com Deus. Mas para isso é preciso que haja reconhecimento dos seus erros, da sua falha, reconhecimento que você errou, que você se afastou, você se rebelou contra Deus, mesmo sem saber, porque você herdou essa rebelião já dos seus pais. Você viveu em total ignorância a palavra de Deus. Quando houver esse reconhecimento, a crença do Senhor Jesus, porque você entende que por si só você não pode pagar essa dívida, a sua dívida é impagável, a dívida dos seus pecados é impagável, por isso Deus deu o Filho dele para pagar uma dívida que você não poderia. Quando você crê nele, aceita esse pagamento por essa dívida, então passa a servi-lo, se apresentar diante dele, santo, irrepreensível, inculpável, você é reconciliado com Deus. A paz. E a sua alma, então, pode viver a eternidade. A sua alma pode ter esperança aqui nesta terra e depois desta vida, a vida eterna, pois foi pela sua alma que ele veio para resgatá-la. Se você quiser aceitar esse presente de Deus, está aí. Está aí a lembrança da Sexta-feira Santa. Para quem crê, o que é que você vai fazer com isso? Apenas um dia de descanso? Ou você vai refletir sobre estes acontecimentos e reparar a sua vida sob a luz destes acontecimentos lá na cruz? O que é que você vai fazer? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!